Bom dia! Você já agradeceu a Deus pelo dom da vida hoje? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Jó, capítulo 33, versículo 33, diz o texto: Se não, escuta-me tu, fica em silêncio e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó, a Bíblia descreve que era um homem justo, reto e íntegro. Jó tinha muitas qualidades, mas a maior de todas é que ele era uma pessoa totalmente fiel a Deus. Fiel no seu andar, fiel no seu falar, fiel no seu caminhar, fiel no seu pensar, enfim, a Bíblia descreve dessa forma. E Jó é um homem que passou pelas maiores provas que alguém poderia passar. Ele perde seus filhos, ele perde seus bens, ele perde a sua saúde e ele é acusado pelos seus amigos de estar pecando, fazendo alguma coisa, e é por isso que está acontecendo isso com ele. E na verdade o que Jó estava passando aqui era uma prova, porque o inimigo chegou e falou para Deus que ele só servia, Jó só servia o Senhor porque o Senhor tinha coberto de bênçãos. E Deus então permite que ele prove Jó, ou seja, que ele toque na vida de Jó. Mas Jó permaneceu. E é interessante que quando os amigos que vieram, 3 amigos que vieram para o papel que deveria ser de consolação, de encorajamento, o papel que deveria ser de apoio, de estender a mão, esses amigos começam a acusá-lo. E Jó, nesse tempo de acusação, nesse tempo de luta, nesse tempo de prova, nesse tempo que ele passou pelo vale, Jó permaneceu na maior parte do tempo em silêncio. O silêncio é a maior arma da sabedoria. Sabe que muitas vezes nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Nas situações que nós vivenciamos, nos problemas que vivenciamos, em algumas armações do dia a dia, enfim, nós precisamos aprender a ficar em silêncio. É um provérbio popular, né, que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. A sabedoria nos ensina que o falar demais é tolice. Provérbios fala isso. E Provérbios também nos fala que até o tolo ele se passa por sábio quando ele fica em silêncio. Muitas vezes não ficamos em silêncio porque nos sentimos afrontados. Queremos a nossa justiça, queremos falar, queremos defender, queremos acontecer, queremos estar dando a nossa versão de fatos e coisas e tudo mais. É óbvio que tem situações que nós temos que fazer isso, mas tem situações que nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Porque o silêncio nos faz vencer calados. O silêncio nos faz evitar de entrar em contendas desnecessárias. O silêncio nos faz evitar de magoar pessoas. O silêncio nos faz evitar de proferirmos palavras que podem ser ofensivas. O silêncio nos faz evitar discussões sem fundamento. O silêncio, ele nos faz evitar problemas. Nós precisamos aprender, pedir a Deus que nos dê o controle da nossa língua. Você ficar em silêncio não é uma prova de que está errado, culpado, ou uma prova de que é uma covardia, não, pelo contrário. A pessoa que aprende a ficar em silêncio é uma pessoa que aprendeu o princípio básico da sabedoria, porque ela tem domínio próprio. O silêncio nos faz ter domínio próprio, porque é preciso muito domínio próprio para você
segurar as coisas que está ouvindo, muitas vezes injustiças, incoerências, muitas vezes fatos que não são reais, vai no meio de tudo ainda aprender a não revidar, a não falar, a simplesmente esperar na justiça do Senhor. Silêncio é isso. Silêncio é esperar que o Senhor haja, assim como o Senhor agiu na vida de Jó. Assim como o Senhor, mais no final do livro, o Senhor fala com Jó e restitui todos os seus bens, restitui sua família, restitui tudo. Porque Jó aprendeu o princípio do silêncio. Que nós possamos aprender na nossa vida também o princípio do silêncio. Falar no momento certo, falar sob a direção do Espírito, falar quando for necessário e falar simplesmente aquilo que deve ser falado para edificar, para construir, para encorajar, para alegar. Jesus muitas vezes ficou em silêncio mediante as acusações, inclusive no dia da crucificação. Que possamos aprender a ter essa sabedoria e saber que calado vence, o silêncio vence, e é no silêncio que Deus trabalha na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê uma quinta-feira mais que maravilhosa na presença dEle.